Olá, eu sou Mônica Belotto e te convido para fazer comigo um passeio pela história da dança. Este projeto é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, Prefeitura Municipal de Caicó, Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nele, apresentaremos 5 vídeos, onde de forma bem sucinta falaremos sobre os principais aspectos da dança nos diferentes períodos da história. A partir do século XVIII, mais alguns acontecimentos importantes marcam a história da dança. A criação de uma companhia de dança profissional para a Ópera de Paris, a mudança na vestimenta dos bailarinos, permitindo o desenvolvimento da técnica, a aparição de bailarinas que começam a dividir o espaço da cena e da fama com homens, estrelas principais do balé até então, o desenvolvimento de temas para balé que começam a exigir a ilusão de voo, e o desenvolvimento do estilo romântico na dança. Um nome importante desse período é o de Jean-Georges Noverre, que em 1760 publicou suas Cartas sobre a Dança e o Balé, um verdadeiro manifesto sobre a arte de dançar, expressando conceitos até hoje válidos. Era um apaixonado pelo balé e foi aluno de Louis Dupré, conhecido como o primeiro deus da dança. Dizia que para ser reconhecida como uma verdadeira arte, a dança deveria tornar-se expressiva, procurando exprimir ideias e paixões. Postulou o que chamava de balé de ação, uma obra coreográfica baseada em uma história dramática. Os bailarinos deveriam trabalhar a expressão do rosto, dos movimentos e dos gestos, utilizando-se da pantomima para alcançar esse objetivo. Defendia a utilização de roupas mais leves e o abandono do uso das máscaras, comuns nos balés daquela época. Muitos bailarinos alcançaram fama e importância nesse período, entre eles Madeleine Guimard, La Reynelle, a criadora das piruetas, Adelaide Simonet, Maximilien e Pierre Gardel, Gaëtan e Auguste Vestris, Charles Lepie, Jean Duberval, Viganò e sua esposa Maria Medina, entre outros. Em 1789, já no contexto da Revolução Francesa, Jean Duberval, discípulo de Noverre, cria a coreografia de La Fille Malgardée, abordando pela primeira vez um tema mais moderno relacionado às mudanças sociais da época. Com personagens camponeses astutos, engraçados e extremamente humanos, o balé identificava-se muito com a vida real e aproximava-se mais do público, neste momento imbuído dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Este espetáculo é apresentado ainda por grandes companhias, sendo o único balé do século XVIII que sobreviveu até os dias de hoje. A Revolução Francesa contribui também para a reforma do vestuário feminino. A moda indica uma volta à simplicidade, substituindo os suntuosos vestidos, perucas e sapatos com saltos tradicionais até a corte de Luís XVI por longas túnicas de gaze ou musseline, penteados simples e sapatilhas rasas de cetim. Naquele momento, o balé está bastante difundido por toda a Europa, havendo importantes bailarinos, mestres e companhias de dança na França, Itália, Áustria, Dinamarca, Suécia, Espanha, Portugal. Mas também chega às Américas, iniciando seu desenvolvimento em países como Estados Unidos e inclusive o Brasil, onde, já no início do século XIX, comemorou-se com um balé alegórico o casamento do príncipe herdeiro, nosso futuro Dom Pedro I, com Dona Leopoldina, em 1818. Na Rússia, mestres franceses e italianos encontraram terreno fértil para o desenvolvimento dessa arte. Contribuíram para o desenvolvimento do balé russo nessa época mestres como Jean-Baptiste Landais, Charles Lepie, Charles Didelot, Gaspar Angiolini e Giuseppe Canziani. A imperatriz Ana Ivanovna, uma das sucessoras do czar Pedro o Grande, fundou a primeira escola de balé na Rússia em 1738. A Escola Imperial Russa
com sede no Teatro Imperial Mariinsky, hoje Kirov, berço de uma tradição que fez a glória do balé russo. Os alunos dessa escola eram filhos de servos e cadetes da Academia Militar Imperial, e não demorou nada para que logo surgissem talentosos artistas locais. O romantismo no balé. A idade contemporânea, que inicia-se a partir da Revolução Francesa em 1789, terá no romantismo sua primeira grande expressão cultural e artística. No movimento romântico, os artistas lutavam contra a influência do classicismo greco-romano vigente no Renascimento, pois entendiam que este simbolizava a estrutura social hierárquica e aristocrática que tanto odiavam. No romantismo, buscava-se a recuperação da harmonia entre o homem e o mundo, perdida a partir da ascensão da burguesia e do avanço do capitalismo. A burguesia tinha seus próprios valores morais, sociais e artísticos, que eram mal vistos pelos artistas românticos, que combatiam essa visão, voltando-se para o povo, elegendo-o como símbolo de virtudes não contaminadas, com seu patrimônio cultural, língua, costumes, canções e lendas, representando sua verdadeira alma. No balé, o movimento romântico se desenvolve inicialmente na França e estende-se por toda a Europa. As histórias românticas giram em torno de personagens como fadas, feiticeiras, espíritos e heroínas capazes de morrer ou enlouquecer por amor. O balé busca um novo mundo de sonhos, com movimentos agora carregados de um conteúdo emocional profundo. No romantismo, há uma negação da realidade, onde a mulher é exaltada como a representação do inacessível, do ideal sonhado por um homem que está disposto a sacrificar sua vida por ele. A partir daí, verifica-se o predomínio da figura feminina no balé. A mulher é musa, vítima e heroína no estilo romântico, e terá em seu parceiro apenas alguém que a ajuda a ressaltar sua leveza e imaterialidade. Em 1832, estreou na Ópera de Paris o balé La Sylphide, com coreografia de Filippo Taglioni, criada especialmente para sua filha Maria Taglioni. Esse balé teve grande êxito e ficou conhecido como uma obra símbolo do romantismo, pois abrangia componentes fundamentais nesse estilo como o exotismo, um amor infeliz, a perseguição de um ideal jamais conquistado, o predomínio de sobrenatural e o destino consumado na morte. A história se passa na Idade Média, em uma aldeia na Escócia, onde James, um jovem rapaz que está no dia de seu casamento, é atraído pela visão de uma sílfide, uma espécie de fada do ar, que só ele pode ver. Apaixonado pela visão, James esquece seu compromisso e segue pela floresta atrás da sílfide, que sempre escapa. Uma feiticeira aparece e dá a James uma estola mágica que impedirá a sílfide de voar. Depois de uma dança amorosa, James a envolve com a estola e ela perde as asas e morre. James, em sofrimento, avista ao longe um cortejo nupcial. Era sua noiva, que, cansada de esperar, casa-se com outro aldeão. Embora outras bailarinas, desde o século anterior, viessem tentando desenvolver a técnica de subir sobre as pontas dos pés, ou pelo menos 3/4 de ponta, Maria Taglioni, a estrela desse balé, foi considerada a primeira a dançar um balé completo usando as sapatilhas de ponta. Em balés anteriores, usava-se o artifício de sistemas de alavancas e roldanas para fazer as bailarinas voarem. A sapatilha de pontas passa a ser um grande símbolo da bailarina desde então, conferindo-lhe uma aparência etérea de uma diva delicada e inatingível, personificando o ideal romântico. A importância de Maria Taglioni vai além disso. Completando a revolução iniciada no vestuário um século antes por bailarinas como La Camargo e Marie Salé, ela renovou total e definitivamente o vestuário da dançarina, lançando o modelo da época que continua sendo usado até hoje, o titi romântico,
com corpete ajustado e saia de tecido vaporoso com várias camadas e comprimento entre o meio da perna e os joelhos, e as meias de malha. Até hoje, a obra La Sylphide, que foi um divisor de águas, continua sendo apresentado por companhias como o Ballet Real da Dinamarca e o American Ballet Theatre. Outras bailarinas alcançaram grande fama nesse período e ajudaram a desenvolver esse estilo. Entre elas estão Fanny Esler, Fanny Serrito e Lucille Graham. Carlotta Grisi, outra bailarina que simboliza essa época, foi a estrela do balé Giselle, ou Les Ulis, criado especialmente para ela por Théophile Gautier, com música de Adolphe Adam e coreografia de Jean Corral e Jules Perrault. É a história da camponesa Giselle, que é cortejada por Albrecht, um nobre que se disfarça de aldeão no intuito de conquistá-la. Albrecht é observado de longe por Hilarion, o guarda-caças da aldeia, que amava Giselle sem ser correspondido. Durante uma festa na aldeia, Giselle e Albrecht vivem o auge de seu namoro, e Hilarion, louco de ciúmes, promete vingar-se, pois descobrira a verdadeira identidade do rival, sabendo que ele é um nobre que jamais se casará com uma camponesa. Giselle dança alegremente, encantando seu namorado e preocupando sua mãe, que tem uma visão que sua filha se tornará uma Willy, jovens virgens que morrem antes do casamento e cujos fantasmas dançam em noite de lua cheia. A profecia materna se realiza, pois acompanhada de seu séquito, chega à aldeia a princesa Bathilde, a verdadeira noiva de Albrecht. Hilarion aproveita o momento para desmascará-lo e revelar seu noivado com a princesa. Desesperada com a traição, Giselle enlouquece e morre. No segundo ato, que acontece em um cemitério sob o luar, Mirta, a rainha das Willies, sai do túmulo à meia-noite e convida as demais Willies a dançarem. Impelido pelo remorso, Albrecht chega ao cemitério para colocar flores no túmulo de Giselle, que surge em forma de espírito, garantindo a ele amor e perdão. Mas as Willies devem castigar os homens que se atrevem a perturbar seu sombrio reino. Hilarion, que também fora chorar a perda da amada no cemitério, é envolvido em uma roda de Willies e atirado em um pântano. Mirta reserva o mesmo destino a Albrecht, porém, Giselle decide salvá-lo e dança com ele até o amanhecer, protegendo-o do perigo. Aos primeiros raios de sol, o poder das Willies desaparece e elas somem entre os túmulos. Giselle e Albrecht trocam seu último adeus. Albrecht é salvo e perdoado, mas Giselle está condenada a ser uma Willy para sempre. Este balé, que teve sua estreia em junho de 1841, foi a apoteose do balé romântico. No campo da técnica, também foi marcante, pois no segundo ato, todas as bailarinas aparecem dançando sobre as pontas, não apenas a solista, como antes. Carlotta Grisi deslumbrou os críticos de sua época por sua ligeireza no trabalho sobre as pontas, porém, pode-se imaginar o seu sacrifício, pois na época as sapatilhas ainda tinham uma confecção muito simples, oferecendo suporte precário aos dedos e pés. Toda a leveza e ilusão de voo das bailarinas era conseguido ao custo de um grande sacrifício para o corpo. As transformações sociais faziam o público voltar-se para o realismo, e as histórias românticas, recheadas de seres sobrenaturais, já não faziam sentido. Nos teatros, as operetas, vaudevilles e revistas imperavam,
com estrutura leve, divertida, com canções maliciosas e temas de fácil digestão. Nos salões de baile, as valsas, polcas e mazurcas e mais tarde as formas afro-americanas e latinas como o machixe, o cakewalk, o tango, o foxtrot e o charleston espalhavam-se com rapidez e grande sucesso. Porém, na Rússia czarista, o balé desenvolve normalmente, ainda encantando o público. Na Escola Imperial de Dança do Teatro Mairinsky, em São Petersburgo, mestres como o francês Marius Petipa, o italiano Enrico Cecchetti e o dinamarquês Gustavo Johansen encontram espaço para a manutenção e desenvolvimento do balé. Unindo o estilo nobre francês e o virtuosismo italiano, nasceu o estilo russo, vigoroso e adequado ao temperamento e físico de seu povo. Marius Petipa é a maior influência no balé russo desse período, sendo que o conjunto de suas criações e ensinamentos permanece ativo na cena atual. Na década de 1890, montou 3 grandes balés com partitura de Tchaikovsky, que são remontados e apresentados com grande sucesso até hoje: A Bela Adormecida do Bosque, O Quebra-Nozes e O Lago dos Cisnes. Petipa e seu assistente Lev Ivanov possibilitaram também o reavivamento da dança masculina, que havia entrado em decadência na França durante o período romântico. A contribuição de Petipa foi vital para o amadurecimento do balé russo e conquistou extenso público, preparando o caminho para o futuro dessa arte. No próximo vídeo, conheceremos um pouco sobre os caminhos da dança a partir do século XX.